Hoje voltamos aí com uma convidada especial. A convidada de hoje vai ser a Lisene Geisel, nossa querida Liz. Ela vai mostrar para vocês a trajetória dela no mundo dos leilões, tá? E vai mostrar como que ela alia isso com a profissão dela também. É muito legal, gente, que muitos dos esmartanos entram para o mundo dos leilões como, né? Você tem sua renda principal e você quer fazer uma renda extra. E isso é o que funciona para 90%, tá? Dos esmartanos. Vocês vão ali ter uma renda extra. Vocês não precisam fazer disso a sua atividade principal, né? Vocês ali muitas das vezes vão conseguir ali salários ali parecidos com o que vocês ganham atualmente com uma renda extra. Agora existem esmartanos que inclusive ou se dedicam, passam a se dedicar totalmente aos leilões, aos investimentos em leilões, ou até atrelam novas profissões ou reajustam suas profissões antigas para também se atrelarem ao mundo dos leilões, que é o caso da Lisene Geisel, tá? Nossa querida Liz. A Liz já arrematou 3 imóveis e hoje ela trabalha com designer, né? Fazendo aí reforma desses imóveis de leilão. Então vai ser muito bacana essa live. Ela vai passar pra gente como foi a trajetória dela no mundo dos leilões, como é o dia dela atual em relação aos leilões. Liz, muito obrigado pela sua presença. Liz, gente, é uma parceira de primeira hora nossa. A Liz é uma esmartana. Depois me fala se você souber, senão eu olho aqui de que turma que você é. Mas a Liz, né, vai contar para vocês a trajetória dela nos leilões. Ah, eu sou a Liz, eu fazia tal da minha vida e em determinado dia eu me deparei com um dos leilões e aí vai contar a trajetória, vai contar das arrematações e vai contar da atuação, inclusive, profissional dela hoje aliada aos leilões. Liz, seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor, para a galera. Bom dia, eu sou a Liz, meu nome é Lisene Geisel, mas o pessoal me conhece mais como Liz, porque Lisene não é um nome tão comum. E até o Geisel, porque eu falei Geisel em vez de falar Geisel. Mas isso é o comum, tá, Pedro? Isso aí é o normal, porque escreve Geisel mesmo, e às vezes até quando eu falo de algum lugar que é fazer algum cadastro, eu mesma falo Geisel. E eu sou administradora, e em 2020 eu fiz o curso de design de interiores e comecei a trabalhar com reformas de imóveis. A maioria é reformas de médio e alto padrão, aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, e aí foi uma transição de carreira, né? Eu trabalhava em grandes empresas, na área de marketing, fazia análise de dados, trabalhei em várias áreas, todas relacionadas ao marketing, mas queria ter um pouco mais, não queria mais trabalhar, né, nesse mundo corporativo, queria fazer essa transição de carreira, para ficar mais em casa. Eu tenho um filho, hoje ele está com 9 anos, mas até quando ele era pequeno, era difícil, assim, ter que deixar ele na escolinha o dia todo, então eu tinha muito esse sonho de trabalhar em casa, de ter, nem é trabalhar em casa, mas assim, eu mesma fazer meus próprios horários. E isso deu certo. Eu trabalhei até ali 2020, 2021, 2022, a época da pandemia, a época que para a construção civil ela deu um boom, né? As pessoas começaram a ficar mais em casa e principalmente na área de reforma, todo mundo quis reformar, todo mundo quis fazer home office, era muita demanda. E mesmo com a pandemia ali, que o pessoal não podia sair de casa para trabalhar e tudo, a construção civil, ela nunca parou, né? Ela era permitido que ficasse trabalhando, então a gente nunca parou. E eu comecei junto com a minha irmã, ela é engenheira civil, então por isso que ali eu tive uma oportunidade de aprender tudo com ela. E aí eu fiz o curso de design de interiores para complementar o que ela já fazia, porque aí a parte técnica ela tinha bastante conhecimento, já trabalhou desde que se formou, ela trabalhava com reformas. E aí eu fiz o design para trazer a parte de projetos.
e fizemos essa parceria, deu muito certo. E aí, quando foi no começo do ano passado, ela quis sair do Brasil, morar fora, ter um projeto dela. E aí eu pensei, e agora? O que que eu vou fazer, né? E aí uma das coisas que eu tinha, um desejo, um plano, era de reformar imóveis para vender, né? Então eu mesma ser minha cliente. Então eu queria dar mais um passo nessa liberdade, digamos, que era eu mesma reformar os meus próprios imóveis. E aí eu comecei a pesquisar, né? House flipping, estudar, leilões, e assim, já de começo, estou falando de começo de 2023, eu comecei a pesquisar cursos e tudo para me aperfeiçoar nessa área. E aí eu já vi o Smart. Então tem gente que fica, né, muito tempo namorando a Smart antes de entrar, faz todos os vídeos do YouTube, faz tudo. E eu não. Eu vi o anúncio, já. Tipo assim, eu vi o anúncio na sexta-feira, na segunda-feira daquelas aulas que vocês fazem, da abertura de turma. Eu entrei na abertura de turma e assim que abriu as inscrições, já fui uma das primeiras a me inscrever, porque quando eu vi, né, como eu estava com esse objetivo, quando eu vi qual era a calculadora Smart, todos os benefícios, na hora eu me identifiquei e já fiz o curso. Então, eu entrei na primeira turma de 2023, que é a turma 14. Então, já estou aí há um ano e pouco com a Smart e tem dado certo, né, Pedro? Ah, tem dado muito certo. A gente vai contar para vocês das arrematações, das reformas, mas muito legal, Liz, você contar a sua trajetória, que tem alguns pontos interessantes que algumas pessoas vão se identificar. Primeiro, eu destaco você querendo ali, né, da pandemia, né, já buscando uma transição de carreira, uma administradora, né, ver ali, né, que o mundo de reformas é legal, toma uma irmã como inspiração, tem a pandemia que você ressaltou bem, que aumentou o número de reformas, de construções, falou, poxa, esse aqui é um mercado legal que dá para ganhar dinheiro com reformas. Bom, então você identificou primeiro essa transição, poxa, deixa eu passar da administração para o design de interiores e tal, vou trabalhar com reformas. Legal. Esse foi um ponto, gente. É isso, vocês têm que buscar trabalhar com o que gostam. E aí, a Alice foi e falou assim, tá, mas estava fazendo reforma aliado com minha irmã e tal, agora minha irmã foi embora, eu quero arranjar algum jeito de eu trabalhar para mim, de eu reformar imóveis para mim, né, e revendê-los com dinheiro, né, ganhando dinheiro. E aí, então, a Alice, no resumo da ópera, foi buscar uma forma de comprar imóveis, né, baratos para aplicar as suas técnicas de reforma, incrementar valor, agregar valor e revender. Daí, olha só que legal, dentro de uma atividade que você já ganha dinheiro, que você agrega valor e bota lucro no bolso, que é a reforma, que é o flipping de imóveis, você encontrou os leilões, que é a forma mais barata de você comprar um imóvel. Muitas das vezes você compra um imóvel por um preço do terreno, só que tem uma construção lá. A construção está precisando de uma repaginada, está precisando de uma reforma? Sim, mas você está comprando ela a um baixo valor. Então você aliou aí o seu mundo de reformas com uma... Ó, você faz o joinha assim, o foguete. Você aliou o seu mundo de reformas com a maneira ótima de comprar imóveis baratos, que são os leilões. Muito bacana isso. E eu faço a seguinte ressalva, galera. Isso aí que a Alice aliou, hoje, é tratado de uma maneira muito crassa dentro da comunidade Smart. E eu falo hoje, porque a gente assume que a gente não tratava dessa forma. Ali sabe bem, a gente já contou, o pessoal da comunidade a gente conta, que a gente tratava da seguinte forma. Eu comprei um imóvel muito barato em leilão, eu consigo revender ele muito mais barato que todos os imóveis da rua, do bairro, e ainda ter lucro. Para que eu vou precisar de reforma? Para que eu vou incrementar ali, repaginar ele? Eu quero vender ele rápido e barato. Só que caiu a ficha da gente, depois de algum tempo, de que
mesmo jogando o preço lá embaixo, você não consegue, às vezes, vender o imóvel rápido se ele não está atrativo aos olhares. As pessoas não compram só pelo preço, as pessoas compram pelo desejo, né? Elas têm que criar desejo no imóvel, elas têm que se encantar com o imóvel. Então, a gente percebeu, e a gente hoje trata de outra forma, de que a gente precisa sim, tá, embelezar o imóvel, né, causar ali atratividade, embelezamento, não só no preço, mas também na aparência, no desejo das pessoas pelo imóvel. E é isso que tem dado muito certo dentro da comunidade Smart, aliar, né, compra barato com arrematação, reforma para incrementar liquidez e valor no imóvel. Então isso é muito legal. Ô Liz, mas aí conte pra gente, então você entrou ali em 2014, no começo de 2023, na comunidade Smart, e aí, como é que foi a vida de Smartana? Foi fácil? Como que você se encaixou ali na Smart de começo e como foi sua primeira arrematação? Quando a gente entra na comunidade, logo vem um turbilhão de informação. É muita informação mesmo. E aí eu fui seguindo os conselhos, eu participava de todas as aulas ao vivo, porque semanalmente tem aula ao vivo onde a gente pode tirar todas as dúvidas. E no dia a dia, você tem lá o grupo de WhatsApp, onde você manda todas as dúvidas. Então, eu assistia todas as aulas, tirava todas as dúvidas e fui aprendendo. Tem tudo que você precisa e você consegue tirar todas as dúvidas. Então, eu arrematei um imóvel judicial, foi meu primeiro imóvel, um apartamento. Então, o que, que eu fiz, né, inicialmente? Eu quis arrematar um imóvel judicial e um extrajudicial e fazer todo o ciclo para aprender tudo sobre arrematação. Então, o imóvel judicial que eu comprei é um imóvel popular, que apesar de eu trabalhar com reformas, não cabe muita reforma dele, não. Esse que é o engraçado. Eu comprei ele por 74 mil e o preço de venda dele é 135 mil. Então, ele é um imóvel que ele está praticamente vendido, mas como eu comprei ele parcelado, não sei se o pessoal conhece, mas quando você compra um imóvel judicial parcelado, fica registrado na matrícula do próprio processo mesmo, uma hipoteca. Então, eu já terminei esse parcelamento e agora a gente já solicitou ao juiz a baixa dessa hipoteca porque o imóvel já está vendido. Esse imóvel, então, ele vai dar aí um lucro de 35%. Aí, um segundo imóvel que eu comprei era um extrajudicial. Eu estudei profundamente, tinha processos. Liz, mas você falou rapidinho, bom, deixa eu só ver o racional. Esse aí, então, que você já terminou de pagar o parcelamento, você colocou ele na praça sem reforma nenhuma ou com uma pinturinha ou nada, zero? Só a pintura. Só pintura. Só a pintura porque ali é aquele pop raiz, sabe? Onde o que vende é o valor da parcela. Então, o corretor mesmo me falou, olha, aqui você precisa ter preço. Então, quanto menos você investir, porque é um condomínio de vários apartamentos, vários blocos, né? Que tem 30 blocos lá. E aí, então, a Caixa já tem a avaliação dos imóveis e ele falou isso, olha, não adianta você investir, porque até inicialmente eu tinha um plano de fazer uma reforma, fazer alguns móveis, né, mudar algumas coisas. Ele falou, não, faz o básico, porque o que interessa aqui que você vai vender rápido é preço. Então, realmente deu certo, né, um corretor que é especialista mesmo daquele condomínio, conversei com ele, e depois de arrematado e tomado a posse, né, a gente vai avaliar o imóvel e vai avaliar que estratégia. Essa é uma das coisas que nós fazemos ali, e acho que a gente vai falar um pouquinho melhor para frente. Toma posse, vai avaliar o imóvel e ver qual é a estratégia. Então, essa foi a estratégia. Perfeito. Galera, para vocês entenderem, tá? A Alice falou do pop raiz, que são esses apartamentos populares, né? Ali na faixa aí de 100, 150, R$ 1.000. Que acontece? Esse tipo de imóvel, a pessoa, óbvio, todo mundo quer uma casa bonitinha e tal, mas a pessoa ela tá ali
pagando um aluguel, sei lá, de R$ 500 por mês, e ela quer simplesmente trocar essa parcela de aluguel por uma casa que ela possa chamar de sua, né? Então ela quer trocar a parcela do aluguel pela parcela de um financiamento que seja igual ou menor, inclusive, que a parcela do aluguel. Depois a pessoa vai pensar em, né, melhorar o apartamentinho dela, de fazer um móvel planejado e tal. Então, de fato, nesse tipo de móvel, a margem para você fazer ali um incremento de embelezamento nele, de, né, móvel planejado, de design dentro dele, é menor, tá? Porque você ali tem que fazer uma coisa que fique, que caiba no bolso de quem está comprando. Muito legal. A Liz, mas esse foi judicial, né, Liz? Você falou? Esse foi judicial. Tá. Porque o pessoal está perguntando aqui, tanto acho que a Elisângela perguntando que ela é moradora de Rondônia, gostaria de saber se aqui consegue imóvel para comprar na região. E depois daqui, ó, o Roy Maza Lijoias perguntando se há imóveis em Minas Gerais. Faz o seguinte, galera, esse tipo de imóvel que a Liz está citando, são imóveis populares, a gente tem muito nas sites da Caixa Econômica Federal. Então digitem aqui no chat lista, tudo junto, lista, tá? Que vocês vão receber no inbox de vocês, tá? Um site da Smart em que a gente extrai todos os imóveis da Caixa Econômica Federal. Vocês vão encontrar imóvel de Rondônia e imóveis de Minas Gerais. E muitos deles, inclusive, imóveis populares, iguais a esse que a Liz está contando. Ô Liz, mas aí você acabou de terminar de pagar o parcelamento dele, você ainda não vendeu, mas você estima que aí o preço final de compra e o preço final de venda vai dar quanto ali? Eu imagino que eu venda ele por 130 mil e paguei 74. 130 mil e pagou 74, tá vendo, galera? Praticamente revendendo pelo dobro, tá, do que pagou. Pagou, inclusive, legal a gente citar também, pagou parcelado, tá? Parcelado em leilão judicial é diferente de financiado, tá? Financiado é quando você pega o dinheiro de um terceiro para pagar aquela sua aquisição, tá? E aí o terceiro, que no geral é o banco, te cobra juros. Parcelamento judicial, você vai pagar ali aquele imóvel parcelado, o exequente vai receber aquele dinheiro parcelado e não existe juros, existe apenas correção monetária. Você tem que dar 25% de entrada, segundo o CPC, e parcelar em até 30 vezes sem juros, tá? Isso é muito bacana, é muito legal. É numa parcela, uma quantidade de parcela menor, porque 30 parcelas. Financiamento imobiliário, você consegue financiar até 420 meses, que equivale a 35 anos, mas sem juros. Por outro lado, o parcelamento não tem juros. Então, muito legal isso. E a Liz aí tá aí, ó, depois de que você parcelou em 30, ou Liz? Não, né? Parcelou em menos, né? Parcelei em 6 vezes. Parcelei em Ótimo, 6 vezes. parcelou. Por isso eu já terminei de pagar, né? O pessoal perguntou se para parcelar precisa comprovação de renda. No judicial não precisa, inclusive, né, eles não pedem nada no judicial. Por isso fica também essa hipoteca na matrícula. Se a pessoa não pagar, ela vai perder o imóvel. Então, para a justiça, isso acho que é tranquilo e não precisa comprovação de renda. Muito legal a Liz ter citado isso, tá, galera? Parcelamento judicial não tem que ter score bancário tranquilo, não tem que ter análise se o parcelamento compromete mais ou menos que 30% da sua renda. Não tem esse tipo de análise. Esse tipo de análise tem no financiamento imobiliário, que é excelente também. Na verdade, é até melhor quando você compra um imóvel desse, por exemplo, de R$ 74 mil, na Caixa Econômica Federal você poderia dar 5% de entrada, que vai dar ali menos de R$ 4 mil, poderia parcelar em 420 vezes, aí você vai pagar ali 6 parcelas, 12 parcelas, pagar juros pro rata só dessas parcelas que você pagou, vai revender e aí sua rentabilidade é progressão geométrica. O valor absoluto no bolso é praticamente o mesmo, mas o tanto de dinheiro que você teve que tirar do bolso é menor, tá bom? Ô Liz, mas então muito bacana, essa primeira arrematação
Você já teve um desafio de ser judicial, a maioria das pessoas começam pelo extrajudicial, né? Legal que você já testou o parcelado e pronto, fez uma ótima arrematação, vai ter um bom lucro no bolso, já te dá uma segurança para daí agora fazer as próximas, né? Você já ia contar para a gente o segundo imóvel. O segundo imóvel foi da Caixa, financiado, um extrajudicial. Então, eu estudando ali, seguindo os passos que a gente aprende no curso, eu fui estudar se tinha processo, alguma coisa assim, e eu descobri que tinha um processo do condomínio contra o devedor. Nesse processo, tinham as fotos do apartamento. E eu descobri que o imóvel nunca tinha sido ocupado e que estava novinho e que tinha piso, porque tem alguns imóveis novos que eles não vêm com piso, né? Só nas áreas frias, né? Uhum. Esse já tinha, já estava completo, inclusive tinha metais, torneira, que eu achei ótimo, porque eu percebi que o imóvel estava 100%, era só tomar posse e vender. E aí esse imóvel eu comprei por 145 mil, com uma expectativa de vender por 230. Então aí você vê que ele não é a diferença entre o que eu paguei e o que eu ia vender, ela não é tão grande em números absolutos. Mas como eu comprei financiado, eu dei 12 mil de entrada. E eu acabei, digamos, aceitando esses 145 mil, que seria o valor de compra, em função de eu saber que ele era novo, nunca tinha sido habitado, estava desocupado e não precisava nenhuma reforma. E aí, esse eu já vendi, estou esperando agora receber o financiamento, né? Porque a pessoa comprou financiado e aí demora um tempinho até a gente receber. Muito bacana. Quanto que dá a rentabilidade aí, o ROI nesse? 35%. 35%. Tá vendo, gente? Isso ela pegando ali, né, os primeiros imóveis para conhecer, para fazer todo o processo, já lucrando 35%. Em quanto tempo isso, Liz? Entre compra e revenda? 8 meses. 8 meses. 8 meses, 35%, gente. Muito legal. Nesse aqui temos mais alguns pontos a ressaltar. Primeiro, processo não assusta esmartando. Processo, inclusive, muitas vezes é um atrativo nos imóveis extrajudiciais. O que é um imóvel extrajudicial? Um leilão extrajudicial. É um leilão em que o banco retomou o imóvel da pessoa que tinha financiado, que ela não deu conta de pagar. Esse procedimento de retomada pelo banco, ele é extrajudicial, tá? Ele não precisa ser levado à justiça. O banco retoma isso extrajudicialmente. É um processo muito mais simplificado. Mas, por vezes, o devedor, né, se acha injustiçado ou quer procrastinar e tal, ele entra com uma ação contra o banco. O banco já retomou ali o imóvel ou está por retomar. O devedor que entra com a ação contra o banco. O banco nem precisa entrar com a ação para retomar. E aí ele alega, na maioria das vezes, infundadamente, várias coisas lá. Que os juros é abusivo, que isso e aquilo. Na maioria das vezes não tem problema nenhum. A gente tem um checklist básico, o que vocês têm que checar, se existe uma ação dessa, mas vocês não precisam ter conhecimento jurídico aprofundado, vocês precisam ter um conhecimento que a Smart te passa, que a gente tem ali um checklist, que a gente tem um conteúdo, e muitas das vezes existem informações valiosíssimas dentro desse processo. Tá? Então, a Alice foi lá e encontrou fotos do imóvel, gente. Tá? Ela teve confiança de dar esse lance, inclusive do imóvel, que estava ali, né, num preço muito próximo ao preço de mercado, porque ela sabia as condições internas do imóvel, ela sabia que tinha lá torneiras, que tinham lá piso, coisa que muitas das vezes no imóvel que é recém-entregue, nem tem ainda. Então ela teve uma informação privilegiada que quem não é smartano, quem morre de medo ali de que tem um processo e não vai atrás para olhar, ela teve uma informação que essas pessoas não tiveram. Tá vendo? Não tem nada de jurídico nessa informação que a Alice teve. A Alice baixou o processo, existe um aplicativo que mesmo sem ser advogado você baixa o processo. Ela teve acesso a essas fotos que a maioria das pessoas não tiveram. Que a maioria das pessoas só de ver, nossa, existe um processo, estou fugindo. Galera, eu te falo uma coisa, ter processo
em leilão extrajudicial, ter processo devedor contra o banco, na maioria das vezes é muito melhor do que não ter, tá? Porque tudo que já tinha que ser alegado, tudo que já tinha que ser esperneado, já foi, tá? Porque muitas das vezes você arremata e o devedor vai entrar com o processo depois, tá? Então, processo não é problema, muitas das vezes processo é a solução, que é o caso aí do imóvel da Liz, né, Liz? Sim. E assim, eu quero destacar aqui que esses dois foram dois imóveis que eu, como novata, digamos, nesse mundo dos leilões, arrematei sozinha. E claro que teve algumas coisas, foi um aprendizado, teve algumas coisas que eu hoje faria diferente e eu poderia ter feito esse ciclo de compra e venda um pouco mais rápido, tá? Mas foi um aprendizado e mesmo no aprendizado eu tive 35% de lucro. Então, eu queria destacar isso porque às vezes parece que é fácil, mas não é. Mas se você seguir certinho e fizer, né, o dever de casa, o checklist que o Pedro citou, levantar o máximo de informações, é, fazer umas diligências para você verificar, conversar com o síndico, tem várias coisas ali no checklist que mesmo sozinha eu consegui. E ainda hoje depois já de um ano na comunidade, claro, meu aprendizado correu bastante, e eu faria algumas coisas diferentes para tornar esse ciclo um pouco mais rápido. Então, foram arrematações assertivas? Foram, mas as minhas próximas arrematações vão ser mais assertivas ainda. Né? Estou aprendendo cada dia aprendendo mais. O aprendizado é constante, Liz, é isso. Ninguém nunca sabe tudo. E aí a gente sempre está ali dentro da comunidade, né, em evolução conjunta, tá, galera? É isso mesmo. No começo, você está ali mais juninho, você, às vezes, não vai praticar o investimento em leilão com a maior excelência, né? Mas o investimento é tão bacana, o investimento é tão bom e lucrativo que ele te traz rentabilidades na casa aí de 35%, mesmo a Liz falando, poxa, não foi das melhores rentabilidades. Para uma pessoa, Liz, que está caindo de paraquedas nessa live e está vendo você humildemente falando, poxa, foram minhas primeiras, então tinha coisa para melhorar e dava para aperfeiçoar isso aqui, para aumentar minha lucratividade, a pessoa fala assim, poxa, mas 35% em 8 meses, e ela está aí se policiando, falando, não, dava para ser melhor. Caramba, 35% é melhor. Né? Gente, é porque o mundo dos leilões é isso. 35% é muito bom, mas dá para melhorar. É isso mesmo. Liz, conte aí, deixa eu ver, deixa eu te apertar. Você falou que teria algumas coisas, talvez, que você faria hoje, que você já está mais avançada, depois de um ano aí na comunidade Smart, aprendendo. Consegue citar uma ou duas coisas que você teria feito diferente? No leilão judicial, principalmente, eu acho que, sinceramente, hoje eu compraria cotizado, tá, Pedro? Porque eu acho que esse seria para dividir esse trabalho, porque no leilão judicial eu tive que muitas vezes lá na vara e quando pedi para o processo andar e tudo mais. E fiz esse trabalho, foi interessante porque eu conheci até, como eu não tenho nada de conhecimento na área de direito, foi até interessante para entender como que um processo andava, como que as coisas iam, né? Até os estagiários lá da vara me explicavam as coisas, e eu ia pessoalmente e tudo mais. Então foi interessante para eu aprender. Isso, sem dúvidas. Se tivesse que voltar atrás, esse ponto eu faria de novo. Mas hoje, para eu comprar um imóvel no judicial, eu faria ou cotizado com alguém que nem hoje já estou em grupos, né, onde tem advogados dentro da comunidade. Isso eu acho que faria eu tomar posse do imóvel antes, né? Tentaria negociar mais também. Eu não tentei muito negociar desocupação amigável. Esperei que o juiz deu a emissão de posse, o oficial de justiça foi lá
e eles cumpriram certinho, não deu nenhum problema. Mas, quem sabe eu consegui se desocupar antes, porque assim que desocupou já apareceu proposta de venda. Então eu pensei, nossa, eu devia ter que desocupado antes para vender logo. Então esse foi um ponto. No extrajudicial, um cuidado que eu tomaria é o seguinte, que esse imóvel que eu comprei, ele era novinho, como eu falei. Só que a construtora ainda tinha imóveis no mesmo prédio para vender. E aí eles queimam os imóveis deles por um preço menor. Então eu demorei um pouquinho para vender, porque vieram algumas propostas, mas muito baixas. Aí eu falei, não, esperei um pouco até que veio uma proposta do valor que para mim daria o retorno que eu esperava. Então, veja, o leilão não dá para ter ansiedade, você tem que ter calma. Porque vieram propostas, por exemplo, de 190 mil, né? Eu estava com uma expectativa de vender aí, eu estava anunciando por 230 e estava numa expectativa de vender até por 220. Eu não aceitei, falei, não, se for assim, eu vou deixar lá o imóvel fechado. Ele está novo, o imóvel tá sempre, não desvaloriza. Então, veio algumas. Eu tenho que ter um pouco de cuidado se a construtora ainda não tem imóveis para vender, porque aí eles vendem com valor muito baixo, esses que sobraram. E aí o teu imóvel acaba que você recebe umas propostas meio indecentes, mas aí eu tive calma e deu tudo certo. Por isso até eu não vendi antes. Entendi, que bom. Soube esperar e aí agora tá na hora de vender. Ulisses, mas é muito bacana esse relato de vocês, o relato real da vida como ela é, da trajetória do investidor de leilões como ele é, para as pessoas que estão aqui seguindo saberem. É uma atividade muito lucrativa, muito segura, mas a gente sempre tem algo a aperfeiçoar. Tem muita gente que fala assim, ah não, eu já arrematei, eu já sei. Galera, não é assim. Não é um conhecimento finito que você vira e fala assim, eu já sei e acabou. Não. O aprendizado é constante. Isso a gente vê diariamente na comunidade Smart. E ali relatando para vocês, olha, deu certo, legal, né? Vai dar um dinheiro bacana, mas eu faria isso, isso, isso e aquilo diferente. Hoje, eu, Liz de 2024, seguiria uma outra trajetória. A questão da Liz, por exemplo, ter arrematado sozinha. Tá? O que acontece hoje? Hoje, muitos smartanos preferem arrematar cotizado para quê? Para diversificar mais. Enquanto a Lisa está com 3 arrematações, ela vai contar a terceira para a gente, ela poderia, se tivesse cotizado, estar com 6, estar com 10. Por quê? Porque ela teria, em vez de colocar o dinheiro dela todo nesse, ó, o judicial parcelado, em 6 meses que ela parcelou, ou seja, praticamente os 74 mil do imóvel, ela colocou todo à vista em um imóvel. Se ela tivesse, podia ser judicial do mesmo jeito e parcelado, que é quase à vista esses 6 parcelas, se ela tivesse dividido com um colega, 35 mil para cada, poderia ter comprado um outro imóvel semelhante. E ali você vai diversificando sua cesta de imóveis, um vai revender com 6 meses, outro com 3, outro com 12, você vai diversificando sua cesta. Essa percepção sobre liquidez de imóvel, sobre imóvel estar recém-construído, é legal? Pô, tá novinho? Tá, mas também tem a concorrência de imóveis das construtoras. Então, tudo isso é muito bacana, que é aprendizado, que você mostra a jornada do investidor de leilão, ela é de aprendizado constante. Você tendo a ferramenta correta, estando no lugar correto, que é a comunidade Smart, você vai lucrar sempre, mas você cada vez mais vai conseguindo otimizar. Eu vou responder algumas perguntinhas aqui, me ajude também se você vê alguma, Liz. A Miriam Amado perguntou, bom dia, sou da turma 23. Legal, Miriam. Turma 23 fechou as vagas ontem, tá, galera? Então, agora, se quiserem, entra na turma 24. No link da bio deve ter lá a lista de espera já. Se não tiver, eu acho que não tem um comando ainda, nossa equipe não colocou, mas podem digitar T24 no chat, que talvez já tenha um comando para a lista de espera da próxima turma, tá? Turma 23 fechada. Perguntou, o financiamento da pessoa que quitou o financiamento, foi isso que aconteceu? Eu acho que é na hora que a Liz está falando desse segundo imóvel, que ela comprou financiado e que ela revendeu financiado. Não tem problema nenhum, tá, Miriam? Você pode comprar o imóvel financiado, e a pessoa que vai comprar o imóvel de você também pode comprar ele financiado.
tem a figura do interveniente quitante. O banco vai lá, quita o seu financiamento e faz o financiamento do seu cliente, tá? Pode ser o mesmo banco, pode ser outro banco diverso, não tem problema nenhum, tá joia? Por isso que a alavancagem é linda, tá? Bruno perguntou como funciona o imposto de renda. Você declara no ano posterior ou paga o imposto sobre o lucro no ano da venda? Você declara, tá? Até o 30º dia, como é? Até o último dia do mês seguinte da venda, tá bom? Então, se você vendeu agora em março, ô Bruno, você tem até o final de abril para declarar a GCAP, que é a declaração de ganho de capital, tá? Do imposto, né, do ganho de capital desta venda. Maria Slide perguntou, da Silva perguntou, teve concorrência nas arrematações? Conte aí, Liz, a primeira e a segunda, teve concorrência? Teve concorrência. A primeira, a judicial, que eu comprei por 74.500, o preço inicial era 56. Tá. E a gente foi dando lance. Legal. Aí a gente... a extrajudicial era 130, o inicial. E eu fui dando lance até chegar em 145 mil. Então, assim, vale ressaltar que eu acho que o caminho ali, que a maioria da comunidade faz, é o que eu fiz. Nós acabamos comprando imóveis populares justamente para aprender, né? E se errar, erra pouco, mas veja, eu não errei, porque eu, né, consegui aí nos 2 imóveis um lucro acima de 30%. Que é, né, o lucro que dentro ali da Smart, a gente aprende que é um lucro mínimo esperado de 30%. E eu consegui esse objetivo, esse é o objetivo de todos os smartanos, ter um lucro líquido depois do imposto de renda, né? Isso já é descontado do imposto de renda, acima de 30%. Então, nesse ponto, eu estou bem feliz, só compartilhando mesmo aprendizados, mas deu super certo. Perfeito. É muito bom você ter ressaltado isso, que o Bruno até acabou de perguntar de imposto de renda, e o smartano, gente, ele é conscientizado, ele é treinado sempre a falar de lucro líquido do líquido do líquido. É tirando tudo. Então, é tirando, depois desse imposto de renda, Bruno, tirando custo de oportunidade, que o imóvel poderia estar ali, o seu dinheiro poderia estar aplicado em outro lugar. Então, tirando tudo, tirando gasto da pintura, tudo, tá? Ali está narrando aí casos para gente de 35%. Isso não é lucratividade que você encontra com consistência em nenhum outro ramo de investimento, muito bem explicado, Liz. O Luiz Pai colocou aqui, arrematei um imóvel que demorou 2 anos para sair emissão devido a um processo de cancelamento de leilão. Luiz, interessante você falar isso, tá? Casos de insucesso desse na emissão acontecem. Agora, na maioria das vezes, essa não é a realidade, até porque você tendo um escritório especializado, ele consegue, né, desembaraçar esse também. Se, primeiro, 90% das vezes você consegue desocupar amigavelmente. E os 10% que não conseguem amigavelmente, a justiça está a seu favor. O ideal é que contrate um escritório especializado para que ele acelere. O escritório conveniado da Smart, dos smartanos, trouxe para a gente uma estatística com mais de 100 imóveis, 100 emissões na posse. Dessas emissões na posse, o escritório fez ali os dados estatísticos e botou 160 dias de média para a emissão na posse ocorrer. E dentro desses 100 imóveis, 5 imóveis passaram de 1 ano, tá? Então, a estatística é essa. Dentro de 100 imóveis, 5 passaram de 1 ano. Isso, por exemplo, de atrasar porque existe uma ação do devedor, tá? Um escritório especializado, né, consegue ou tenta sair disso, desvincular um processo do outro. A sua emissão na posse não tem nada a ver com a ação do devedor lá reclamando, tá? Então, um escritório especializado, né, tenta sair dessas percalços. Sheila colocando lista que você faria diferente, a gente já listou, Liz listou. Consultor Alfredo Nunes pedindo o checklist. Checklist é dos smartanos, tá? Consultor Alfredo Nunes. Então, se você ainda não é smartano, entre para a lista de espera da turma 24. Se você tá lá dentro de materiais da Smartflix, tá bom? Medicina veterinária, muito bacana esse relato, porque no começo a gente fica sempre pensando
que se a arrematação vai ser boa ou não, e isso aí tem que começar. É isso, tem que começar, né? E ali está mostrando, começou com 35%. Marlene Geisel, provavelmente a irmãzona que está lá morando nos Estados Unidos, que é engenheira, tá aí, ó, divulgando o arroba da Liz. Aqui, gente, ó, do lado Smart Leilões, vírgula, tem aqui, ó, Liz, underline, Geisel. Cliquem aqui que vocês conseguem seguir a Liz, tá? Em algum caso onde a pessoa que arremata o imóvel da Caixa, a pessoa perdeu o imóvel, enfim, está perguntando se tem possibilidade da pessoa perder o imóvel ganhar de volta. Tem, é raro, mas pode acontecer. E se acontecer, existe o seu direito sobre eventual evicção. A Caixa te devolve não só o valor do lance, mas o dinheiro que você gastou para registrar o imóvel, os condomínios que você pagou até então, se você for, se for imóvel condominial, tá? A Caixa te devolve tudo, beleza? Mas é raríssimos os casos. Ó, o Renan falando, digite lista e receba 20% dos imóveis que estão indo a leilão agora. É isso, digite lista, eu já passei para vocês aqui e vocês recebem os a lista dos imóveis Caixa, tá? A Smart Leilões é a única imobiliária também credenciada dos 27 estados do país, então é só digitar a lista que a gente passa a lista dos 27, dos 27 estados de imóveis da Caixa Econômica Federal, das cerca de 14 mil imóveis para vocês, tá bom? Antes da gente continuar as próximas perguntas, vamos contar, Liz, como que foi a terceira arrematação? Aí a terceira arrematação mudou tudo, né? Porque aí, como eu falei antes, eu já estava dentro da comunidade, já tinha entendido a questão de você comprar cotizado e eu tive a oportunidade de comprar junto com a Smart, né? Junto com a Smart, com outros colegas, outros mentorados. E aí foi um imóvel, um apartamento em São Caetano, em São Paulo, e também foi parcelado. E esse apartamento, o pessoal ainda não saiu a emissão da posse, mesmo ele é tão lucrativo, mesmo não saindo a emissão da posse, a gente, mesmo que demore para vender, para sair essa emissão e a gente colocar à venda, ele vai dar mais 60% de lucro, né? Então, já mudou um pouco a minha forma de arrematação, porque aí eu já procurei o quê? Imóveis, comprar cotizado, que com menos investimento eu conseguisse o máximo de lucro possível. E aí eu já estou falando de um lucro de 60%. Então, claro que isso brilhou meus olhos. Muito bacana. E foi o imóvel à vista, né? Não é parcelado esse. De São Caetano, acho que você tá, Pedro. São tantos imóveis aqui, não dá para saber todos assim de cabeça qual foi a vista, qual foi parcelado. Mas então, isso é legal. Você está contando da sua trajetória. Comprou 2 imóveis sozinho e agora o terceiro já é cotizado, então, com membros da comunidade e até com nós que somos os ali que lideramos esta comunidade, gente, mas que a comunidade ela é feita, tá, da força de todo mundo ali. Então tem vários grupos lá dentro, tem várias referências lá dentro, a Liz é uma delas, que ajuda, tá, os colegas que estão iniciando. Esse imóvel, então, Liz, o que você tem para contar de legal nele também, os detalhes dele? Olha lá, o Fernando está falando 60 parcelas, pronto, é o da União Federal que o Márcio Mekelucci estava lá tendo que tirar as parcelas do parcelamento da União, gente. Pra vocês terem detalhe, tá? No começo da live eu falei para vocês que, em regra, leilão judicial parcela só em até 30 vezes. Com exceção de leilões da Fazenda Nacional, que pode ser parcelado em até 60 vezes, tá, galera? Então isso é bom também frisar. Mas diga, Liz. Esse imóvel, ele foi, então, o que é legal de comprar cotizado para mim? Porque aí você já pega valores de imóveis, você sai do popular. Como eu trabalho com reformas e quero reformar os meus imóveis, então eu consigo agregar valor a eles fazendo reforma. Hoje eu faço isso, praticamente tenho me dedicado cada vez mais a deixar os imóveis com clientes finais e atendendo o pessoal da comunidade
fazendo as reformas dos imóveis para reposicionar o preço. Então, isso casa melhor com a minha profissão. Aí, então, quando você compra cotizado, né, o que acontece? Como eu falei, eu não sou da área de direito. Aí eu vou cotizar com um advogado que vai desenrolar essa emissão da posse. E eu vou fazer o quê? A minha parte, que é fazer a reforma, organizar a reforma. Esse imóvel, ele foi comprado por lance único, 408 mil, e ele está avaliado em mais de 800 mil. Né? Isso que ainda a gente não avaliou que reforma fazer nele, se é possível reposicionar. Quem sabe com uma reforma a gente consegue até lucrar mais que isso. Como ele é parcelado, né, também é um investimento baixo, mas aquilo que o Pedro falou, você consegue diversificar mais os seus investimentos, né? E aí você não fica tanto na ansiedade de vender para pegar o dinheiro e tal, essa pressa toda, ela acaba, isso dá um pouco mais de tranquilidade, e aí você tem que procurar um grupo que os talentos, digamos, de vocês se completem. Né? No meu caso, por exemplo, ficou bem mais interessante e eu consigo aí entrar com a minha expertise, que são as reformas, e que é uma expertise hoje muito demandada, e que nem todas as pessoas sabem, né, o que reformar ou que pontos específicos aquele imóvel para valorização do imóvel, né? Porque não basta só reformar, você tem que reformar aquilo que dê mais liquidez. Eu sempre falo, imóvel antigo, sem reforma, quando você vai procurar, tem muito. Aí quando você vai procurar um imóvel reformado, tem pouco, porque o imóvel sem reforma, ele não tem liquidez. E aí que entra a minha expertise em fazer reformas assertivas. Aí agora eu acho que estou no caminho que eu estou mais feliz. Não que, como eu falei, tudo até agora foi ótimo, mas agora eu, né, em um ano aí, eu tive muito aprendizado e estou bem feliz. Muito bacana, Liz. Sintetizou bem isso. O que esse terceiro imóvel representa, gente, tá? A Liz foi galgando ali, né, aprendizado, chegou no ponto que ela hoje contribui ativamente, né, com várias arrematações na comunidade, que ela atua, trabalha mesmo, né, ela é contratada por smartanos para fazer esse flip, essa reforma de imóveis, e ela é uma pessoa hoje dentro da comunidade que ela tem uma figurinha para trocar, tá? Quando a gente faz esses grupos, essas cotizações, a gente tenta reunir pessoas ali com habilidades complementares. Nesse grupo aí, por exemplo, a Liz é a pessoa da reforma, é a pessoa que consegue ali nos ajudar, né, no imóvel de São Caetano, de virar e falar assim, vamos fazer essa intervenção, vamos conduzir a reforma assim, vamos gastar isso. Aí você tem ali, ó, o Tubarão Fernando entrou na live e falou, a lista é sensacional. O Tubarão Fernando, por exemplo, ele é advogado, então ele pode conduzir ali, ajudar a conduzir ali o processo, né, o pós-arrematação do processo. Então a gente vai reunindo pessoas com habilidades de vendas, existem que a gente fala para vocês, né? Tenho certeza que tem vários smartanos, né, da turma 23, novos smartanos aqui nessa live, que a gente sempre fala para vocês, se tornem atrativos, mostrem o que vocês têm a agregar, né? Ah, não, mas eu não sou nem designer de interior, nem arquiteto, nem construtor, nem advogado, nem nada. Ok, meu, mostra disposição, mostra, ó, posso ir em tal lugar fazer isso se precisar, né? Mostre disposição, mostre que figurinha que você tem para trocar, porque assim, né, sendo sincero, dinheiro na comunidade, né, está em abundância, gente, é um ambiente ali de prosperidade, então você encontra cotistas com dinheiro para entrar. Agora, cotistas com disposição para a mão de obra, para chegar, para virar e falar assim, não, pode deixar que essa parte aqui de venda, eu cuido da parte de venda. Pode deixar que eu moro perto do imóvel. Se precisar, eu vou lá no imóvel diligenciar, tá? Então, isso é muito importante dentro da comunidade, tá? Estou vendo aqui que o André Fernandes está digitando T23, mas o que acontece, André? As vagas da turma 23 terminaram ontem, tá? Então não sei como é que está o comando aí da nossa equipe T23,
na verdade encerrou, agora teria que ser T24. Acho que a gente não tem esse comando ainda. Procure aí uma lista de espera da T24, tá? Liz, quer encerrar? Viu alguma pergunta aí que eu não consegui ler dessas últimas, que você queira responder? Quer falar algumas mensagens finais? Então, na verdade, eu queria uma coisa que, complementando o que você acabou de falar, que foi uma coisa, assim, para mim, dentro da comunidade. Eu entrei e logo, né, vocês falaram, pessoal, que é um ambiente de troca de informações, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, eu era uma pessoa muito ativa ali dentro do grupo. Quando perguntavam sobre reforma, eu respondia, né? Mesmo é um ganha-ganha, né? Você, como outras pessoas respondiam as minhas dúvidas, eu ajudava outras pessoas com reformas, como planejar, várias coisas. E isso fez o quê? Que eu criasse um network. Aí as pessoas começaram a me conhecer e tudo mais, e eu mostrava assim sempre muita disponibilidade, né, proatividade, estava sempre ali. E aí isso fez com que em algum momento, né, eu fosse notada dentro da comunidade. E aí que começaram a surgir os convites para participar das reformas da Smart e de outros mentorados também. Então, para quem já está dentro da comunidade ou vai entrar, eu também posso compartilhar essa experiência e até assim participem, né? Compartilhem às vezes experiências que vocês estão tendo, até assim de leilões, né? Eu participei de vários leilões para poder arrematar esses que eu falei, de muitos. Então, às vezes, compartilhar experiências que você teve, que você não faltou pouco, que passou da, né? E aí você vai sendo notado, e a partir do momento que você vai sendo notado, as parcerias vão fechando. Então, a comunidade da Smart hoje, ela é muito rica em network. Então, ali você, para mim, foi bem legal, porque como eu tinha essa vontade de trabalhar com imóveis de revenda, né, eu encontrei o ambiente ideal. Então, eu consegui mesmo aliar. E isso hoje, eu não só sou arrematante, como eu trabalho exclusivamente com imóveis de revenda. Não só os meus, né, mas eu ainda não tenho volume suficiente, mas como de outros smartanos, da própria Smart. E isso, para mim, caiu como uma luva aí com os meus objetivos, né? Então, a Smart realmente é uma comunidade onde você pode sim encontrar network, pode fazer negócio, então, mesmo não tendo muito dinheiro, você pode participar de grupos que fazem assessoria, tem muita oportunidade. Né? Isso mesmo, Liz. Você ressaltou bem, tá? Dentro da comunidade, gente, se você quer atuar, você precisa ser visto. Para você ser visto, você tem que se mostrar, participar, ser altruísta. O espírito dentro da comunidade você não vai encontrar em nenhum outro lugar, em nenhum outro grupo que as pessoas, em tese, poderiam se ver como competidoras, porque né, um ali pode dar lance no imóvel que o outro é interessado e tal. O espírito ali é outro, o espírito é de contribuição, de altruísmo. Então, às vezes as pessoas, eu não vou ficar respondendo isso aqui não vou trabalhar de graça. Eu vou pensar assim, uma hora você está ali, né, trocando informações, passando seu conhecimento para um colega. Na outra hora você é parceiro dele lá na frente. Então, né, a roda gira, você sempre tem que estar com essa mentalidade para você se destacar. Liz, muito obrigado aí pela essa live sensacional de hoje. Você traçou aqui uma trajetória muito bacana de um arrematante smartano, né? Já começou, inclusive de forma ali, né, diferente da maioria, arrematando pelos judiciais, tendo lucro com judiciais, com extrajudiciais, fazendo um ciclo completo nos dois, tendo já um bom lucro e passando agora para imóveis cotizados, né? Tá fazendo a reforma, aquilo que você colocou no começo, eu busquei os leilões por conta de eu conseguir aplicar essa minha habilidade, essa nova profissão de designer, né, de interiores. Então está aplicando muito bem. Eu só tenho a agradecer você e vamos que a gente tem aqui muitos grupos, a gente vai tocando aqui fora da live também. Smartanos, muito obrigado aí por nos acompanharem
e até a próxima. Abraço, Liz. Abraço, obrigada, Pedro, pelo convite. Bom dia. Tchau.